a Bíblia vai dizer que a arca estava intacta e a estátua de Dagon com o pescoço quebrado, as palmas das mãos quebradas, e como se estivesse prestando reverência à arca de Deus. E creia tão somente que a tua vinda aqui nessa noite não foi em vão, não é em vão, amém? A partir do momento que você botou os seus pés aqui dentro desta casa, você já está abençoado, amém? Você pode levantar sua mão e dizer assim: eu sou abençoado, graças a Deus, amém? Vamos estar já lendo a palavra do Senhor, que hoje nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. O pastor Eterias está aqui conosco e ele vai estar ministrando a ceia do Senhor logo após a palavra, amém? Aleluia. Quem trouxe sua Bíblia aí, diga amém. Amém. Abra as suas Bíblias em 2 Samuel. 1 Samuel, irmãos, amém? 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 28. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, verso 28, que diz assim: eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo, para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula, e concedi todas as ofertas queimadas de Israel à família de teu pai. Amém? Louvado seja Deus. Da onde você está, inclina a tua cabeça. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, na noite de hoje a tua palavra foi lida, Senhor. Meu Deus, eu oro agora, intercedo pela vida desse irmão, dessa irmã, Senhor, que nessa noite se encontre na tua presença, buscando a tua face, buscando assim, meu Pai, uma palavra que vem do céu, uma palavra que vem do teu coração. Pai, que não seja aquilo que eu queira falar ou expressar, mas aquilo sim que o Senhor ordenar nessa noite, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa estar repreendendo todo demônio maligno, roubador de atenção, e que a tua palavra possa surtir o efeito onde a qual vai ser ministrada, Pai. Confirma o teu milagre, a tua vitória na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Se possível, desocupa as suas mãos e dê uma saudação de palmas para o Rei Jesus. Glórias a Deus. Igreja do Senhor, eu gostaria de, nesses poucos minutos que nos restam, porque o tempo é muito corrido, falar um pouquinho a respeito da presença de Deus e falar um pouquinho a respeito da autoridade que é nos dada por Deus. Amém? Esse versículo que nós lemos aqui nesta noite, ele vem falando a respeito de ser o sacerdote. Quando se fala em sacerdote, se fala pessoa escolhida por Deus, pessoa que foi separada. Amém? Pessoa que Deus lhe concedeu algo muito interessante, eu posso dizer valoroso. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que aqui, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo,
quando você chegar em casa, você pode estar acompanhando essa história. Ela vai estar falando a respeito do sacerdote Eli. Amém? Esse chamado que nós lemos aqui vem falando justamente a respeito da vida de Eli. Um homem escolhido por Deus para estar na casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor e ministrando tudo aquilo que Deus estava ordenando no seu coração. Amém? Eu gostaria de pedir que vocês prestem atenção nessa noite, que Deus já está falando contigo. Ele vai falar mais e mais. Amém? É nos mínimos detalhes. Então não deixe esses detalhes escapar. Não deixe esses mínimos detalhes passar, porque Deus vai falar contigo e através dessa palavra. E quando Deus escolhe a Eli e coloca ele no lugar de sacerdote, a palavra de Deus vai dizer que os filhos de Eli, Hofni e Finéias, por um período de tempo, eles eram até tementes ao Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que chega um determinado momento que os filhos de Eli começam a praticar coisas que não convinham, coisas erradas, errôneas, que entristeciam o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E nessa época, Eli cuidava, aleluia, Jesus, da tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca de Deus. A arca que representava a presença de Deus. Amém? Para quem não sabe, no Antigo Testamento, a arca simbolizava a presença do Senhor. Amém? Hoje nós vivemos num mundo onde a qual que o Novo Testamento vai dizer que quando Cristo ele veio, rasgou o véu do templo de cima a baixo, né? E dando permitindo que o homem pudesse orar e o Espírito Santo de Deus descer sobre a vida dele e ele ser cheio do Espírito. Desde então, só recebia o Espírito Santo pessoas escolhidas por Deus, pessoas selecionadas por Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém, Jesus. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Eli, ali na sua trajetória, ele começa a ver que os seus filhos começam a vacilar. E ele não chama a atenção dos seus filhos. Os filhos de Eli começam a praticar atos que chegavam às narinas de Deus e Deus abominava esse pecado. Amém? Irmãos, quando Deus entrega algo nas minhas mãos, nas suas mãos, e quando nós começamos a agir de jeito onde a qual vem entristecer o Espírito Santo de Deus, automaticamente ele começa a tirar. Amém? Automaticamente Deus começa a preparar pessoas para te substituir, porque a obra de Deus não para. A obra de Deus, ela tem que continuar. Amém? Naquele período de tempo, Deus começa a levantar quem? O profeta Samuel. E Deus começa a entregar sonhos e revelações para Samuel. E começa a chamar Samuel pelas noites, pelas madrugadas, pelo nome. Quem é profeta de Deus, diga amém? Amém. Deus, se ele não chamou ainda, ele vai te chamar pelo nome sim. Ele vai te chamar pelo teu nome. Amém? Se você tem esse fardo, esse cargo de profeta, Deus vai te chamar. Se Deus ainda chamou, ele vai te chamar. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Deus manda Samuel entregar aquele sonho, aquela revelação para ele. Porque os filhos dele estavam cometendo o pecado e ele, em vez de chamar a atenção, estava passando a mão. Amém? Evangelho, obra de Deus, tem que ser algo sério, algo santo. Amém? Não adianta encobrir pecado de ninguém. Não adianta querer falar que fulano ou ciclano é melhor que fulano. Não existe ninguém melhor que ninguém. Perante Deus, todos nós somos iguais. E se você é santo, se você é servo ou serva,
Deus está procurando pessoas dessa maneira. Amém? A Bíblia vai dizer, irmãos, que Samuel ele recebe aquela revelação. Inclusive, eu vou estar encurtando essa pregação, irmão, porque devido ao horário. Amém? Naquele período de tempo, Israel entra em batalha com o inimigo, com os filisteus. E os filhos de Eli eram soldados do exército de Israel. E naquele tempo eles foram para a batalha. Amém? Uma coisa é eu ser santo, ser temente a Deus, orar, pedir ao Senhor e falar: Deus, vai na minha frente. Uma outra coisa é eu ser desmantelado, viver no pecado e querer levar a presença de Deus para frente da batalha. E isso aconteceu. Os dois filhos de Eli levam a arca do Senhor para frente da batalha, irmãos. Amém? E a Bíblia vai dizer que Israel perde a batalha. A arca é tomada pelos filisteus. O mensageiro automaticamente vem correndo para entregar o recado a Eli: olha, os teus filhos morreram na batalha. E a arca de Deus foi tomada. Uma das esposas dos filhos de Eli se encontrava grávida quando ouve que o seu esposo tinha morrido. Tem dores de parto. E ali ela tem o seu filho. E coloca o nome de Icabod, que significa: foi-se a glória de Deus. Amém? Preste atenção. Não deixe a presença de Deus ir. Amém? Invoque o nome do Senhor, faça a presença vir. E que ela permaneça no teu lar, na tua casa, na tua família, na tua parentela, no teu dia a dia. Aleluias. Israel fica em grande desespero, grande tristeza. Perde a batalha, perde o seu principal sacerdote da época, Eli. Aleluias. Nesse período de tempo, irmãos, eu estou resumindo, amém? Nesse período de tempo, o que é que acontece? Lembra da arca do Senhor? A arca representava o quê? Representa a presença. A presença de Deus. A arca é levada para o templo de Dagon. Amém? Dentro do Deus pagão. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando essa arca é colocada lá, a presença de Deus é colocada lá, os filisteus começam a festejar e a gritar e a dizer: Dagon esmagou Deus de Israel. E eles se prostituíam, bebiam, comemoravam. E a Bíblia vai deixar bem claro lá: à meia-noite ouve-se um estrondo. Aleluia. Eles de lá gritam: Dagon esmagou a arca. Quando todos correm até lá dentro do templo, a Bíblia vai dizer que a arca estava intacta. E a estátua de Dagon, com o pescoço quebrado, as palmas das mãos quebradas, e como se estivesse prestando reverência à arca de Deus. Presença, amém? Presença de Deus, ela está aqui nessa noite, amém? A presença de Deus está aqui nessa noite, aleluia. Você já falou com Deus, mas qual é o seu problema? Qual é a tua dificuldade? Aleluia! Louvado seja Deus. E aí estava só começando, irmãos. Muitos falam assim: Deus não é vingativo. Realmente, Deus não é vingativo para aqueles que adoram, exaltam e servem a Ele. Mas aqueles que não têm nada a ver com Deus, se preparem. Ai daqueles que, a Bíblia fala assim: ai daquele que tocar a menina nos olhos de Deus. Amém?
E eu olho aqui para a igreja do Senhor nessa noite e vejo a menina dos olhos do Senhor aqui. Ai daquele que tocar em você, serva. Ai daquele que tocar em você, servo. Aleluia. O mundo pode se levantar contra ti, contra a igreja do Senhor, mas ela não vai permanecer de jeito nenhum. Ai daquele que se levantar contra a igreja do Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer, igreja do Senhor, Deus começa a agir através da presença dele ali, no arraial dos filisteus. Amém? E olha só que interessante. Quando você pensa que estava terminando, não, aí que estava começando. Eram 5 príncipes, 5 cidades onde havia os filisteus. E eles começaram a enviar a arca de Deus para uma cidade e outra, uma cidade e outra. E onde a arca de Deus era levada, começava a nascer furúnculos. Começava a nascer hemorroidas nas pessoas, nos homens. Amém? Tumores. Olha só, irmãos. A presença de Deus constrange. A presença de Deus constrange, irmãos. Aleluia. A presença de Deus constrange. Sabe por quê? Muitas das vezes a pessoa olha para você, eu posso dizer assim, até mesmo um parente, um vizinho olha para você e fala, ele pode até pensar, o que essa pessoa tem? Pode não ter nada, mas ela tem a presença. Ele tem a presença. A presença de Deus constrange. A presença de Deus incomoda. Você não pode ter nada na vida, mas você tem um Deus verdadeiro. Aleluias! E a palavra de Deus vai dizer que aonde a arca de Deus era enviada, causava enfermidades nas pessoas. Até passar por 5 províncias, 5 cidades. E olha só que interessante, irmãos. A Bíblia vai dizer que já cansado, grande parte deles enfermos, já não aguentando mais nem andar, eles mandam preparar 2 vacas. Aleluias. Louvado seja Deus. Capítulo 6, verso 7, diz assim, verso 12. E aconteceu que as vacas se movimentaram diretamente ao destino de Bet-Semes e mantiveram resolutas na estrada, mugindo por todo o caminho. E não se desviaram um só momento, nem para a direita e nem para a esquerda. E os governantes e líderes filisteus seguiam até a fronteira de Bet-Semes. Amém? Eles mandaram escolher 2 vacas. Essas vacas estavam paridas. Quem já teve animado sabe muito bem que é muito difícil tirar um bezerrinho, né, recém-nascido de uma vaca. Mas por permissão de Deus, eles separaram os 2 bezerros, prenderam, pegaram as 2 vacas, colocaram ali os arreios, né, nelas, colocaram a arca do Senhor e colocaram uma oferta de ouro, prata e muitas outras coisas para compensar o pecado deles. E tocou a vaca. Imagine aí, hoje em dia, para quem é de fazenda, né, de roça, sabe muito bem que é um pouco até difícil guiar um cavalo, mas não precisou que guiasse aquelas vacas. Elas pegaram o rumo dela e foi e bateu certinho no destino. Amém, meus irmãos? E quando os príncipes dos filisteus viram que as vacas chegaram no destino, dali mesmo eles retornaram, mataram as vacas, ofereceu sacrifício ao Senhor, ao Deus de Israel. Amém? Agora eu quero dizer para a igreja algo muito interessante que Deus me revelou aqui agora na palavra dele. Aleluias. O que é seu, ou o que foi tomado, que era seu,
Deus vai fazer voltar. Se o diabo tomou, Deus vai fazer voltar. Amém? E isso serve para a igreja do Senhor nessa noite. Aqueles que aqui congregaram, aqueles que passaram por aqui, Deus vai trazer um por um em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele. Aleluia. Nada está perdido quando se segue um Deus fiel e verdadeiro, Deus. Aleluia. Olha só que interessante. Nesse período de tempo, eu vou estar puxando mais a palavra, amém, irmãos? Muitas coisas vai estar ficando para trás, mas os irmãos podem depois dar uma lida lá que você vai entender. Nesse período de tempo está Davi assentado no seu trono, e ele percebe que o povo de Israel estava se desviando. Olha só que interessante. O povo estava se desviando, se afastando da presença de Deus. Porque a arca foi tomada e já tinha 20 anos que estava fora da presença de Deus. Amém? Amém. Foi um longo de tempo que essa arca ficou batendo de cidade em cidade, até foi parar na casa de um homem chamado Abinadab. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. A arca de Deus repousa na casa de Abinadab. E por incrível que pareça, ela fica lá dentro 20 anos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu falei agora há pouco que a arca significava o quê? A presença de Deus. Amém. Então, aquela arca, ela estava ali representada como a presença de Deus. Então, quando a arca do Senhor entra na casa, aleluia, Jesus, de Abinadab, um dos seus filhos é escolhido para ser uma espécie de sacerdote ali, para representar aquela arca. E me chama muita atenção, sabe o que, igreja? Que 20 anos se passam. Os filhos de Abinadab entrando e saindo da casa e contemplando a arca de Deus. E contemplando a arca de Deus. E nada acontece. 20 anos. 20 anos não é 20 dias, não é 20 meses. É 20 anos. Amém? Muitas das vezes, igreja do Senhor, eu falo por mim mesmo, acabamos acostumando com a presença de Deus. E não pode ser dessa maneira. A presença de Deus que está aqui nessa noite, ela é real, é fiel e verdadeira. Nós temos que prestar culto a ela, nós temos que prestar reverência a Deus, aleluia. A presença de Deus, ela se renova a cada manhã. Então não adianta nós acostumarmos, falar, eu sou um crente, todos os dias eu vou para a igreja. Não. Você tem que sair de casa, agora eu quero sentir a presença de Deus verdadeiramente. Aleluia. Quando isso acontece, Davi automaticamente vê que o povo está se afastando, desviando dos caminhos do Senhor. E ele fala, eu vou buscar a arca do Senhor e trazer de volta para a casa do Senhor. Aleluia. Davi teve uma boa intenção. Só que Davi, quando chega lá, ele acha que do jeito que a arca foi trazida lá dos filisteus, ele poderia levar para casa. Não é dessa maneira, irmãos. A intenção de Davi é boa. É trazer de volta a presença. Amém? Muitas das vezes você está orando por alguém, você está jejuando, você está pedindo pela salvação de almas, mas você já perguntou ao Senhor se é da maneira correta? Se você está fazendo do jeito certo, da maneira que é para se fazer, do jeito que Deus quer que faça?
Ou você está tentando fazer do seu jeito? E muitas das vezes a gente tenta fazer do nosso jeito e acabamos se frustrando. Amém? Amém. O importante é entregar nas mãos do Senhor e confiar, como a irmã Dalva falou, que seja feita a vontade do Senhor. Se Deus quiser cura, se Deus quiser liberta, tudo é para Ele, por Ele, são todas as coisas. Amém? Quando Davi chega lá, que ele tenta carregar, ele ainda coloca a presença de Deus, a arca, em cima da carroça. Dessa vez 2 bois. E 2 soldados de lado guia a carroça. A Bíblia vai dizer que quando a carroça chega no ribeiro de Querite, o boi vai para tropeçar, a arca daquela cambalhota para cair, o soldado vai colocar a mão. E a Bíblia vai dizer o quê? Ele é fulminado. Amém? Outra lição que eu tiro daqui, igreja. A presença de Deus não é para qualquer um. Para entrar na presença tem que ter santidade, tem que ter respeito, tem que ter temor. Não pode ser de qualquer maneira. Amém? Às vezes a pessoa tem até boa intenção. Eu vou fazer. Mas tem que ter santidade, compromisso. Amém? Quando Davi vê aquilo ali, ele se entristece. E eu vou estar finalizando, amém? Quando Davi vê aquilo ali, ele se entristece e pega a arca e coloca na casa de outra pessoa e volta para o palácio para orar, para Deus dar uma direção como a arca poderia ser levada. E ele coloca a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. Amém? Um homem chamado Obed-Edom. Nesse período de tempo, 3 meses, a arca do Senhor fica lá. E Deus fala com Davi. Porque ele pensava que era do jeito dele, do jeito que os filisteus levou, ele poderia levar também. Só que a arca do Senhor, ela tinha que ser levada ali pelos levitas, pessoas escolhidas por Deus para levar a arca do Senhor. Amém? Quem sabe você está num cargo, ou então tentando fazer algo que não é teu, que Deus não mandou você fazer, e você está tentando, falando palavreado do bom baiano, você está tentando arrastar a barriga. Amém? Tentando seguir com algo que Deus não está te mandando fazer, mas você está tentando fazer, mas não está conseguindo. Amém? Deus coloca as pessoas certas, no momento certo, na hora certa, para tudo dar certo. Amém? E eu vou estar finalizando, mas a palavra de Deus vai dizer o quê? 3 meses a arca fica na casa de um homem chamado Obed-Edom. Nesse período de tempo, igreja, 3 meses, olha só a diferença, de 20 anos na casa do outro, não aconteceu nada. Quando fica 3 meses na casa de Obed-Edom, a Bíblia vai dizer que Deus prospera, Deus cura, Deus transforma e Deus liberta. Amém? A arca do Senhor está entrando na tua casa nessa noite. A arca de Deus está entrando na tua casa nessa noite. Você recebe? Você toma posse nessa noite? Aleluia! Deus está buscando Obed-Edom nessa noite, aleluia! Homens contritos a Deus, com o coração voltado para o Senhor, aleluia, temente a Deus, para que a presença dele entre, faça sua morada e entre com providência em tudo. Amém? Deus está entrando na tua casa. A gente, às vezes, quando eu falo, porque eu sou acostumado a pregar, evangelizar e levo a palavra para várias pessoas católicas. E quando a gente fala assim, você quer aceitar Jesus? Eu já carrego Deus no meu coração.
Não é assim, meu Fabinho? Né? Engraçado que as pessoas, irmãos, católicas, as pessoas que não confessam a Cristo, só lembram de Deus no aperto. Amém? Só lembra de Deus no momento que está precisando. Aí eu vejo Deus testando a fé. Eu vejo pessoas passando por provas terríveis. E não é se admirar. Amém? Deus ainda vai passar muitas pessoas na moinha. Amém, irmãos? Não é fácil passar na moinha não, igreja. Vocês que moram aqui no interior, assim, mais assim, sabem muito bem como é que, né? Quando pega assim uma cana, passa na moinha ali, passa a primeira vez, ela vai inteira, né? Aí o que acontece? Dobra, torna a passar de novo. Depois disso faz o quê? Dobra de novo. Vai torcendo e ó, passando na moinha. Amém? Amém? E quando você vai pegando do lado de lá, ela não sai mais inteira, vai ser só um bagaço. Amém? Amém? Mas a gente insiste ainda em pegar e tornar a passar de novo. Sabe por quê? Porque no momento de aperto é que sai a essência, que o caldo sai mais gostoso. Amém? É no momento de aperto que nós choramos, oramos, jejuamos na presença de Deus, irmãos. Então, ore, busque, enquanto você está num momento de abundância. Enquanto Deus está te abraçando. Amém? Porque se você relaxar um pouquinho, Ele fala, vem cá, vamos passar pela moinha. Amém? Quem recebe essa palavra? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Finalizando, irmãos. A Bíblia vai dizer que Davi volta lá. Aí ele faz do jeito que era para ser feito. Leva os levitas. A Bíblia vai dizer que a arca era carregada por duas pessoas de um lado e duas do outro. Era enfiada uma vara de um lado. Ela tinha 4 argolas de cada lado. Tinha 2 argolas. E 4 homens carregavam a arca de Deus. Aleluia. E foram enviados ali os tamborins, tambores, né, violinos, tudo instrumentos de sopro e de corda. Quando eles foram buscar a arca, eles vieram se alegrando, porque estava trazendo a presença de Deus. Hoje é noite de festa. A presença de Deus está entrando aí. Aleluia. Se no teu coração você entrou aqui nessa noite triste, abatido, a presença de Deus, a alegria do Senhor está entrando aí no teu coração. Amém? E se você está aqui e tem pessoas que não podem vir lá na tua casa, quando você chegar lá você vai ver mudança, você vai ver alegria, você vai ver cura, porque a presença de Deus já está lá. Aleluia. Saia daqui nessa noite curado. Saia daqui nessa noite curada. Toma posse. Tenha reverência pela presença do Senhor. Amém? Aquilo que eu não pude falar ou expressar, que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração nessa noite.